Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a lâmina do nosso equipamento e mostrar para vocês como é feita a conferência antes de inicializar os cortes. Vamos lá para o vídeo então. O primeiro passo a ser conferido no nosso equipamento é a questão do nivelamento da lâmina. A lâmina precisa estar totalmente nivelada junto com o equipamento para garantir que quando o carinho esteja andando, ela vai passar pela madeira e vai realizar um corte sempre preciso e reto. Então, para essa conferência, existe um ponto certo para colocar o nível. Vocês podem ver aqui que a lâmina está totalmente nivelada, porque ela foi colocada no ponto certo. Qual que é o ponto certo? Verificando aqui, a gente tem os dentes da lâmina, certo? E a gente tem a trava. Esse dente aqui, vocês podem verificar que ele está voltado um pouco para cima e esse dente um pouco para baixo. O próximo dente, que é o dente guia, onde o nosso nível está posicionado, ele é um dente que ele é totalmente alinhado, como esse dente aqui. É um dente que serve de guia para a lâmina. Então ele está plano, junto com a planicidade da lâmina. É nesse ponto que eu devo colocar o meu nível e conferir o nivelamento da lâmina, certo? E se esse nível não está correto, o que eu devo fazer? Então vou vir aqui, vou conferir o nivelamento dos volantes. Coloco aqui o meu nível e verifico. Podem ver lá que o nível está totalmente zerado. Meu volante está nivelado. Essa conferência eu tenho que fazer para aquele volante lá também. E também tenho que fazer mais uma conferência muito importante, que é a posição da lâmina em relação ao volante. Vocês podem ver aqui que os dentes da lâmina estão para fora do volante. O que é indicado? Você vai medir na garganta do dente. Então você está vendo ali a garganta do dente está aproximadamente a 2 milímetros para fora do volante. A gente indica de 2 a 3 milímetros para fora do volante, até uma margem superior aí, até 4 é aceitável. Ele tem que estar para fora, porque o que vai acontecer? Se esses dentes entrarem em cima do volante, você vai acabar perdendo essa trava que eu falei para você, que é o que garante a extração da madeira. Esses dentes aqui que eu mostrei para vocês, que um é voltado para cima e o outro para baixo, garantem a extração da madeira. Então, se você perdeu essa trava, a extração da madeira na hora do corte vai ser muito baixa. Um item importantíssimo no nosso equipamento é os raspadores. Os raspadores devem estar funcionando e no local correto. Para quê? Eles não deixem entrar seragem embaixo da lâmina. Se essa seragem entrar embaixo da lâmina, o que vai acontecer? Ele vai desestabilizar a lâmina e vai acabar extraindo a lâmina do volante ou acabar desestabilizando o corte, certo? A gente tem aqui o raspador e também temos o raspador do outro lado. Outro item muito importante também no nosso equipamento, após fazer esse nivelamento aqui, que você deve fazer ele com os nossos estabilizadores soltos, né? Você solta aqui, deixa ele solto. Na parte de baixo a mesma coisa, dá uma leve tensionada na lâmina aqui. Você pode ver que ela está levemente tensionada. A tensão de trabalho dela é de 150 a 200 bar, então aqui a gente está com aproximadamente 20 bar, que é somente para fazer este alinhamento na lâmina. Então depois que eu alinhei a lâmina aqui, coloquei a lâmina no nível, aí eu vou vir aqui, vou pegar esse estabilizador aqui, vou encostar ele na lâmina e vou apertar. Na parte de baixo a mesma coisa, vou encostar ele na lâmina e depois vou apertar. Quando você vai realizar esse aperto, você deve conferir novamente depois se a lâmina ficou totalmente nivelada, se esse aperto aqui não tirou a lâmina nem para cima e nem para baixo do nivelamento perfeito dela. Você precisa fazer isso nesse estabilizador e também nesse estabilizador. Essa abertura que vocês estão vendo aqui entre um estabilizador e o outro, é sempre a abertura que você precisa deixar conforme o tamanho do tronco. Então aqui a gente estava cortando uma madeira na vertical e deixou uma abertura exatamente para passar nas laterais aqui da madeira e realizar um corte perfeito. Agora vem a dúvida, o que eu faço se a minha lâmina não está de acordo, se ela não está com essa folga de 2 a 4 milímetros da garganta do dente, como é o nosso caso aqui. O que eu faço, André? O que eu faço para resolver esse problema? Então vamos lá. A gente tem as regulagens X, Y e Z nos dois volantes, que são esses 4 parafusos aqui, tanto de um lado da máquina quanto do outro lá que vocês podem ver. Como eu vou fazer para trazer, por exemplo, a lâmina mais para trás? Eu quero que a lâmina entre mais no volante. O que eu faço? Primeiramente, eu vou soltar um pouquinho o parafuso
no eixo Y. Para quê? Porque eu preciso movimentar ele no eixo X. Como eu movimento ele no eixo X, eu vou soltar aqui, e aí eu vou soltar também esse parafuso na lateral aqui esquerda, e realizar um leve aperto de meia volta aqui na parte do parafuso da direita. Eu preciso soltar esse parafuso para garantir que o volante esteja solto para fazer esse movimento aqui. Se eu deixar esse parafuso apertado, eu não vou conseguir realizar esse movimento aqui, porque ele está travado no eixo Y, certo? Então, quando eu aperto esse parafuso, o que eu faço com o eixo? O eixo está aqui, ele vai fazer isso aqui, vai trazer a minha fita para cima do volante. Se eu quiser que ela saia do volante, eu preciso fazer o contrário. Meu eixo está aqui, eu preciso virar ele para o outro lado para deixar a minha lâmina sair de cima do volante, certo? Agora, se o meu é desnivelado, o que eu faço? Aí eu preciso mexer na regulagem Y. São esses dois parafusos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou soltar levemente esse parafuso, e aí, se eu preciso que o meu volante suba a ponta, eu vou apertar esse parafuso e soltar o de baixo. Então, o meu volante lá na frente vai fazer isso aqui. Então, vai trazer ele de volta para o nivelamento. Quando eu fiz esse nivelamento, conferi lá na frente se está ok, aí eu venho aqui, encosto esse parafuso de volta aqui, e esses dois aqui já estarão encostados, porque conforme eu vou movimentando de baixo, eu preciso movimentar o de cima. E o interessante é que a torção desses parafusos, ela é feita sempre no mesmo sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer um pequeno ajuste. Então, eu vou soltar o parafuso aqui. Vou fazer um ajuste na posição Y, certo? Soltei um pouquinho o parafuso. Ok, agora eu quero trazer o meu volante, a ponta do volante lá para cima. Eu quero fazer esse movimento. Então, eu vou soltar o parafuso de baixo. E no mesmo sentido que eu soltei o de baixo, eu vou apertar o parafuso de cima. Vejam só o que acontece. Estou apertando o parafuso de cima. Apertei, fui lá na frente e conferi o nível. Ok, tá ok. Então eu posso travar novamente o meu parafuso aqui da esquerda. Vamos fazer uma nova simulação para aprender como colocar a fita em cima do volante e como tirar ela de cima do volante na posição correta. Vamos para o vídeo. Imagine comigo agora que essa fita esteja muito para dentro do volante. Eu quero trazer essa fita para fora. O que eu faço? Eu vou vir aqui nos meus parafusos novamente aqui e vou precisar mexer no eixo X. Então, para mim mexer no eixo X, que é esse eixo aqui, eu preciso primeiramente soltar um pouco o parafuso do eixo Y. Soltei o parafuso do eixo Y. Agora eu preciso que a minha fita saia de cima do volante. Então eu tenho que fazer esse movimento aqui com o meu eixo, certo? Para mim fazer esse movimento, eu preciso soltar esse parafuso aqui e preciso apertar automaticamente esse parafuso da minha esquerda, certo? Então eu estou fazendo isso e esse meu parafuso aqui já chegou na posição, está travado. Vou dar um pequeno retorno e é aí que eu quero que ele fique. Então eu vou vir aqui, vou travar novamente o meu eixo Y, porque se eu não travar meu parafuso do eixo Y, o que vai acontecer? O meu volante vai perder nivelamento, certo? Então estou travando aqui, encostei no parafuso, dei um leve aperto, está travado. O que eu vou fazer agora para verificar se realmente essa regulagem que eu queria surtiu efeito? Primeiramente, a gente vai vir aqui no descompressor do motor e a gente vai pressionar aqui o descompressor do motor através desse guia que a gente possui aqui, justamente para segurar o descompressor acionado. Feito isso, eu vou vir aqui de forma manual, vou pegar no meu volante aqui e vou tracionar meu volante. Estou tracionando, vocês podem ver. Estou tracionando manualmente, sempre com luva e muito cuidado. E o que aconteceu? Pode perceber que a minha fita já saiu de cima do volante. Então eu preciso fazer isso mais vezes para poder conferir se realmente essa é a nova posição que eu quero que ela fique. Então, feito isso, dei diversas voltas, vou verificar. Ok, então eu quero que ela fique nessa posição. Lá atrás já está apertado e agora a minha fita está numa nova posição para realizar os trabalhos. O que eu vou fazer? Vou lá em cima no motor, vou soltar o descompressor, deixar ele na posição de ignição do motor, e aí vou dar partida no motor e posso começar os meus trabalhos.